Olá! Hoje vamos falar de um assunto que tira o sono de muita gente. Será que é possível se aposentar aos 53 anos, já tendo 35 anos de contribuição? Olha, depois da grande reforma da Previdência, a sensação geral é de que isso virou um sonho impossível, né? Muita gente acha que a resposta é um grande e sonoro não. Mas a realidade é bem mais complexa. A verdade é que existem sim alguns caminhos, quase como umas passagens secretas, que a maioria das pessoas nem imagina que existem e que podem sim levar a uma aposentadoria antes do que se espera. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo em todas as possibilidades para quem está exatamente nessa situação. O objetivo aqui é bem claro, é desvendar cada uma das opções para que a melhor decisão para o futuro possa ser tomada com segurança. Então, vamos direto ao que interessa. Essa aposentadoria aos 53 anos, com essa bagagem toda de contribuição, é um sonho distante ou é uma possibilidade real? A resposta é, pode ser muito real sim, mas tudo vai depender do caminho que for escolhido. A reforma da Previdência de fato mudou bastante o cenário. A gente viu em tudo que é lugar as notícias falando das novas idades mínimas. Isso é verdade, claro, mas é uma meia-verdade muito perigosa. O que muita gente não sabe é que para quem já estava no mercado de trabalho contribuindo antes dessa mudança toda, existem várias portas que continuaram abertas. São as famosas regras de transição e o chamado direito adquirido, que funcionam como uma espécie de ponte entre o sistema antigo e o novo. A verdade é que o sistema da Previdência tem várias camadas, sabe? É como um mapa bem grande, com rotas diferentes. Tem a regra geral, que é a mais famosa, que todo mundo comenta, mas, por baixo dela, existem as regras de transição, que foram criadas justamente para não prejudicar quem já estava quase lá, e tem também o direito adquirido para quem já tinha cumprido todos os requisitos das regras antigas. E aqui mora um perigo enorme. Aqueles simuladores online, seja do governo ou de bancos, geralmente não mostram todas essas opções. Eles são programados para o caminho padrão, sabe? E acabam ignorando detalhes que são cruciais no histórico de uma pessoa, e aí eles apontam a rota mais simples para o sistema e não a mais vantajosa para o trabalhador. Entender cada um desses caminhos é fundamental para não deixar dinheiro na mesa. Vamos começar então com a primeira possibilidade que para muita gente é a mais desejada de todas, o direito adquirido. A melhor forma de pensar nisso é como se fosse uma cápsula do tempo. Imagina só, se uma pessoa completou todos os requisitos para se aposentar antes da data em que a lei mudou, esse direito dela fica protegido, como se estivesse congelado no tempo, guardado nessa cápsula, e não importa se o pedido de aposentadoria é feito 1 mês, 1 ano ou 10 anos depois da reforma. As regras daquela época foram preservadas ali dentro, só esperando quem conquistou esse direito. E como é que funciona essa tal cápsula do tempo? É bem direto ao ponto. Para os homens, era preciso ter os 35 anos de contribuição completos até a data da reforma. Para as mulheres, 30 anos. O ponto mais importante aqui, e que já responde à nossa pergunta inicial, é que não havia uma exigência de idade mínima para essa modalidade. Simples assim, se o tempo de contribuição foi alcançado, o direito está garantido. E tem mais, o cálculo do benefício também era mais vantajoso. Ele seguia a fórmula antiga que considerava a média dos 80% maiores salários de toda a vida de contribuição e descartava os 20% menores. Isso protegia o valor final de períodos com salário mais baixo, o que fazia uma diferença gigantesca no bolso. Agora, chegamos no grande porém dessa regra, a famosa pegadinha, o fator previdenciário. Ele é como um vento contra que pode diminuir o valor do benefício. É uma fórmula matemática que foi criada para desestimular aposentadorias muito cedo. A lógica por trás dele é a seguinte: quanto mais jovem a pessoa se aposenta, maior a expectativa de vida dela e, em tese, por mais tempo a Previdência vai ter que pagar aquele benefício. Então, o fator ajusta o valor mensal para baixo para compensar esse período mais longo de pagamento. Para alguém que se aposenta aos 53 anos, o fator previdenciário quase sempre vai ser um redutor bem significativo. É uma troca muito clara, a liberdade de se aposentar mais cedo, sem idade mínima, em troca de um benefício que pode ser menor para o resto da vida. Bom, vamos agora para o nosso segundo caminho. Se a pessoa não tinha o direito adquirido totalmente completo lá na data da reforma, ela entra no universo das regras de transição. Essas regras são como pontes, sabe? Pontes que foram construídas entre o sistema antigo e o novo. Elas existem porque seria muito injusto mudar as regras do jogo do nada para quem estava há poucos anos de alcançar o objetivo. Existem várias dessas pontes, cada uma com suas próprias condições, e agora a gente vai analisar as principais para o nosso caso aqui, de 53 anos de idade e 35 de contribuição. A primeira regra de transição que a gente vai explorar é a do sistema de pontos. Essa regra é muito interessante porque, assim como o direito adquirido, ela não exige uma idade mínima fixa. Em vez disso, ela exige uma pontuação. E o que é essa pontuação? É simplesmente a soma da idade com o tempo de contribuição.
O grande detalhe, e o motivo desse título Alvo em Movimento, é que a pontuação necessária não é a mesma sempre. Ela aumenta um pouquinho a cada ano, de forma progressiva até chegar num limite. Ou seja, é preciso acertar o alvo do ano em que se pede aposentadoria. O cálculo em si é a coisa mais simples do mundo. Pega-se a idade e soma-se com o tempo de contribuição. No nosso exemplo, um homem com 53 anos de idade e 35 de contribuição teria 88 pontos. Aí é preciso comparar com a pontuação exigida no ano do pedido. Se a meta de pontos para homens naquele ano for, vamos supor, de 101 pontos, ele ainda não chegou lá. A boa notícia é que, a cada ano que passa, a pontuação pessoal sobe 2 pontos, um pela idade e um pelo tempo de trabalho, enquanto a meta do governo sobe só 1. Ou seja, a distância diminui a cada ano. Nesse caso, seria preciso trabalhar mais um tempo até que a soma alcance o alvo. O cálculo do benefício aqui já segue uma nova lógica, um pouco mais complexa, mas a grande vantagem é que ele não sofre a aplicação daquele temido fator previdenciário. Agora, vamos analisar outras duas regras de transição muito conhecidas, que são as regras do pedágio. A analogia de uma estrada com pedágio aqui é simplesmente perfeita. Imagina que existe uma bifurcação na estrada para a aposentadoria. Uma rota é mais curta, mais rápida, mas exige o pagamento de um pedágio que pode impactar o valor final que se recebe. A outra é um pouco mais longa, mas leva a um destino com total segurança financeira. A escolha entre elas não é sobre qual é a melhor ou a pior, mas sim sobre qual é a mais estratégica para os planos de vida de cada pessoa. Aqui a escolha fica muito clara, é como os dois pratos de uma balança. De um lado a gente tem a regra do pedágio de 50%. Ela foi pensada para quem estava há no máximo 2 anos de se aposentar quando a reforma aconteceu. A pessoa precisa trabalhar o tempo que faltava, mais um pedágio de metade desse tempo. A grande vantagem é que não tem idade mínima. A armadilha, porém, é que o fator previdenciário volta com tudo para reduzir o benefício. Do outro lado, a gente tem a regra do pedágio de 100%. Aqui a pessoa precisa cumprir uma idade mínima e o pedágio é bem maior. É preciso trabalhar o dobro do tempo que faltava. Parece pior à primeira vista, né? Mas a recompensa é imensa. O benefício é de 100% da média de todos os salários, sem nenhum redutor, sem nenhuma pegadinha. É a escolha definitiva entre tempo e dinheiro. Além dessas regras gerais que valem para a maioria das pessoas, existem caminhos especializados. São modalidades de aposentadoria com regras bem mais vantajosas para certos grupos de trabalhadores. E olha, muita gente nem imagina que pode se qualificar para uma delas, porque os critérios às vezes são mais amplos do que se pensa. Conhecer essas rotas pode mudar completamente o planejamento da aposentadoria de uma pessoa. Vamos destacar duas das mais importantes. A primeira é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Para ter acesso a ela, não tem idade mínima e o tempo de contribuição é reduzido. Essa redução depende do grau da deficiência, leve, moderada ou grave, que é avaliado por uma perícia. A grande vantagem aqui é que o cálculo do benefício costuma ser integral, sem a mordida do fator previdenciário. E é muito importante saber que muitas pessoas convivem com condições de saúde de longo prazo, que limitam a vida ou o trabalho e que podem sim ser enquadradas como deficiência para esses fins. A outra rota especial é para professores da educação básica. A lei reconhece o desgaste da profissão e oferece regras mais brandas, com redução na idade, no tempo de contribuição e também na pontuação. Depois de explorar tantas opções com tantos detalhes, cálculos e contrapartidas diferentes, fica muito claro que pedir aposentadoria não é um processo automático. Não se trata só de preencher um formulário online e esperar a resposta. É de verdade uma das decisões financeiras mais importantes da vida de uma pessoa, e ela precisa ser tratada com o peso que merece, como uma decisão estratégica de longo prazo, que vai definir a qualidade de vida por décadas. Essa tabela aqui resume bem esse quebra-cabeça que a gente montou. Cada caminho oferece uma troca. O direito adquirido permite aposentadoria mais cedo, mas tem o risco de um benefício reduzido pelo fator. O sistema de pontos é flexível, mas exige paciência para alcançar aquele alvo que se move todo ano. O pedágio de 50% é um atalho, mas é um atalho que pode sair caro no valor final do benefício. E o pedágio de 100% exige mais tempo de trabalho em troca da segurança de um benefício integral, sem descontos. A melhor opção não é a mesma para todo mundo. Ela depende do histórico de vida e dos objetivos de cada um. E aqui está o ponto crucial que a gente precisa reforçar. Confiar cegamente nessas ferramentas automáticas pode ser um erro muito perigoso. Esses sistemas não conseguem analisar todas as nuances de uma vida inteira de trabalho. Eles não perguntam, por exemplo, sobre tempo de serviço militar, trabalho rural lá na juventude ou períodos como aluno-aprendiz. Tudo isso pode contar como tempo de contribuição, mas um simulador não vai adivinhar. E um erro desses pode levar a um prejuízo financeiro que vai durar por toda a vida. É exatamente
Isso. A regra que pareceu perfeita para um vizinho, um amigo ou um colega de trabalho pode ser a pior escolha para outra pessoa. O resultado final depende do histórico completo de salários, da continuidade das contribuições e, o mais importante, dos objetivos de vida de cada um. Talvez a meta seja parar de trabalhar o quanto antes para começar um projeto pessoal, mesmo que com um benefício menor. Ou talvez a prioridade seja garantir o maior valor possível para ter uma velhice tranquila. Não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo que sirva para todo mundo. A aposentadoria é uma conta que precisa ser feita de forma individual, com muito cuidado. Então, esta nossa análise termina com uma reflexão. No final das contas, depois de todas as regras, pontos e cálculos, a pergunta fundamental é: o que se busca na aposentadoria? É parar de trabalhar o mais rápido possível ou é trabalhar um pouco mais para garantir uma tranquilidade financeira completa no futuro, sem nenhuma preocupação? Essa é uma resposta muito pessoal. E é essa resposta que deve guiar toda a decisão. Nós somos da equipe do Dr. Aleandro, especialista em previdenciário e civil. A escolha do melhor caminho para a aposentadoria é um investimento no futuro. Se a sua situação é parecida ou se conhece alguém nesse perfil, deixe a sua história ou as suas perguntas aqui nos comentários. Nós lemos e, sempre que possível, respondemos a todos. Podemos estudar o seu caso. E não se esqueça de curtir, compartilhar esta análise e seguir o nosso canal para mais conteúdos como este.